Uma garota universitária está sentada na aula quando recebe uma mensagem perguntando como ela vai para casa. Ela responde que planeja pegar o ônibus, mas a pessoa manda outra mensagem e pergunta por que ela não olha o quadro de caronas. Após a aula, ela vai para o quadro de avisos e vê um bilhete perguntando se alguém queria carona até Delaware no dia 23 do mês 12. Então ela decide que não quer mais pegar o ônibus. Então vai até o estacionamento onde encontra um cara dormindo dentro do carro. No entanto, ela fica bastante frustrada quando ele para longe da entrada. O porta-malas está muito cheio para a bagagem dela, mas ela consegue encaixar a mala dentro do carro. Ela tenta entrar no carro, mas ele diz que às vezes a porta engancha. Então ele consegue abrir para ela e eles começam a viagem. No caminho, ela conversa no telefone. A garota está conversando no telefone com sua amiga, mas o cara no carro está ficando irritado. Ela fala para a amiga que está entediada e ainda faltam 5 horas até lá. Ela tira uma foto dele e pergunta por que ele parece frustrado. Ele responde que há uma regra em viagens de carro. O passageiro deve conversar com o motorista para manter as coisas animadas. Mas ela não está no clima para uma conversa, então pergunta a ele em que escola ele estudou. Ele diz que frequentou uma escola católica só para meninos, mas também já estudou com ela, mas ela diz que não se lembra dele porque havia muita gente na classe. Então ele explica em que ano foi. Eles continuam a conversar e ele pergunta por que ela escolheu a faculdade de filosofia. Então ela explica que parecia ser mais fácil de entrar, mas ela queria mesmo ser engenheira. O cara começa uma história chata sobre filosofia. Então ela decide encerrar a conversa. Ela coloca um som e eles continuam dirigindo. Enquanto ela pinta as unhas, ela menciona que precisa ir ao banheiro e ele fala para ela não se preocupar, pois logo na frente tem um posto local. Então ele começa um assunto estranho sobre como são feitas as cirurgias de visão. E ela responde que são realizadas a laser. Curioso, ele pergunta como está a visão dela. E a garota diz que enxerga um pouco mal e pretende fazer a cirurgia no verão. O cara menciona que óculos ficam bons nela e ela fica confusa sobre como ele sabe que ela os usa, já que ela só os coloca no dormitório. O silêncio toma conta, então ele muda a conversa para outro assunto. Então eles chegam a um posto de gasolina e param o carro. Ele menciona que ela tinha dito que precisava ir ao banheiro. Então a garota diz que não consegue sair do carro porque as unhas dela estão recém-pintadas e o esmalte ainda não secou. O cara oferece ajuda para tirá-la de lá, então ele a leva até a loja. Eles entram na loja e a garota pergunta ao homem se ali tem um banheiro, então ele aponta dizendo que é logo ali. A garota vai ao banheiro, entra e faz o que tem que fazer, mas depois não consegue abrir a porta. Ela pede ajuda, mas ninguém aparece. Finalmente ouve a voz de um cara e diz que está presa ali dentro. Depois de algumas tentativas, ela finalmente consegue abrir a porta. Ela pergunta ao cara por que ele não veio quando ela chamou, mas ele diz que não a ouviu. O atendente da loja diz ao cara para não esquecer que ele precisa dirigir na rodovia. Então ele diz para não se preocupar porque já passou ali 1 milhão de vezes, então eles saem da loja. A garota se oferece para dividir os custos da gasolina, mas o cara recusa a oferta dela. Eles estão dirigindo quando o cara vê uma placa da rodovia, mas de repente faz uma curva fora da estrada. A garota pergunta por que ele desviou do caminho, ela pergunta se era para ser engraçado ou algo assim. Ela começa a entrar em pânico e diz a ele para voltar à estrada principal, mas ele a tranquiliza, dizendo que é apenas um atalho agradável. Eles passam por umas cruzes no meio da neve, mas continuam dirigindo mais fundo na floresta. Ele coloca uma canção de Natal e começa a falar sobre suas tradições de férias. Ele compartilha como comemora o Natal com seus pais. A garota menciona que na verdade comemora o Natal 2 vezes. Uma vez com seu pai e outra com sua mãe, que se separaram quando ela ainda era caloura. À medida que conversam, ele começa a perceber que ela é um pouco estranha, então eles começam a discutir, mas está vindo outro carro na mesma direção que eles. Os faróis do carro estão muito fortes, eles quase batem de frente, mas ele consegue desviar a tempo e sair da estrada. A batida parece ter sido forte e eles acabam desmaiando. Algum tempo se passa e a garota acorda. Ela suavemente pega um canivete em sua bolsa e sai do carro. Ela tenta ligar para sua amiga, mas de repente o cara aparece atrás dela, assustando-a. Ele pergunta o que ela está fazendo e ela responde que está ligando para o resgate. Ela diz que não tem sinal e pede o celular dele, mas ele diz que não tem um. Ela parece preocupada com ele, então pergunta se ele está bem. Ele fala que parece que sim, que só bateu a cabeça um pouco forte. Ele pergunta sobre o outro carro que supostamente deveria encontrá-los. A garota acha que o outro motorista deve ter ido embora, mas o cara nota que não há marcas de pneus na estrada. Ele tenta pedir ajuda, mas ninguém pode ouvi-los. Então ele diz que precisam voltar para o carro para tentar sair dali. Ele decide olhar ao redor e encontra algumas lápides. A garota está sentada no banco do motorista enquanto o cara tenta empurrar o carro, mas eles estão presos em um monte de neve e não conseguem sair. Ela tranca as portas e começa a culpá-lo, dizendo que é tudo culpa dele. Ela diz que ele nem mesmo mora perto dela, que ele está agindo como um maníaco. Eles começam a discutir e ele insiste que não é culpa dele e que não está louco.
Ele diz que voltará até o posto de gasolina dizendo que vai voltar e pedir ajuda e que vai ficar tudo bem. E pede que ela o acompanhe, mas ela está com muito medo dele e decide ficar no carro. Então ele sai e decide pegar um atalho pela floresta. Enquanto isso, a garota encontra uma fita adesiva no carro e começa a cobrir a janela. Enquanto tentava tampar a janela do carro, de repente avista um homem caminhando na neve. Decidida a pedir ajuda, sai do carro, mas ele a ignora e segue seu caminho, desaparecendo na floresta. Quando ele volta de repente, assustando-a novamente, ela grita para que ele fique longe dela. Ele pede que ela se acalme. Então ela menciona que viu um homem na estrada, mas o cara diz que eles precisam voltar para o carro porque o posto de gasolina está fechado. Então ela acha suspeito e pergunta o que está acontecendo porque o posto deveria ficar aberto 24 horas por dia. E ele diz que não sabe o que está acontecendo. Ela diz que não vai entrar no carro com ele e chama-o de maníaco. Ela não acredita nele e não quer voltar para o carro com ele, mas ela não tem outra escolha. O tempo está passando. Ela olha para o relógio no carro e diz que está parado. Ele responde que está quebrado e a garota aponta para ele dizendo que está sangrando. Ignorando a situação, ele apenas afirma que não é nada demais. Então ela pergunta quem ele realmente é. E ele responde que é apenas um estudante regular. Ele confessa que mora do outro lado da cidade e que só queria dar uma carona para uma garota bonita. Ele ouviu dos amigos dela onde ela morava e o que ela costumava fazer. Ela pergunta como ele sabia que ela ia precisar de carona. Então vemos que durante a aula ele notou uma mensagem aparecer no telefone dela e percebeu que era sua chance de falar com ela. Assim que ela descobre a verdade, ela começa a relaxar um pouco. O cara sugere que eles comam algo, mas a garota percebe que deixou um bolso de comida no estacionamento. Ele de repente se lembra de que deixou um chocolate debaixo do banco. Enquanto ele procura pela barra de chocolate, ele começa a gritar desesperado e a garota fica preocupada. Então ele revela ser apenas uma brincadeira. Eles continuam discutindo e se xingando quando do nada o motor do carro começa a fazer barulho e acaba morrendo. A garota pega uma lanterna e verifica embaixo do carro apenas para descobrir que toda a gasolina vazou. A temperatura começa a cair rapidamente. O cara tira as coisas da garota e tenta oferecer a ela algumas roupas, mas claro, não há nada que possa aquecê-los na bolsa. A garota diz que não estava preparada para ficar presa em um monte de neve. Eles começam a congelar. Então ele fala que calor humano pode aquecê-los, mas ela não está de acordo com isso. Depois de um tempo, ela diz que precisa fazer xixi. Ela desce do carro e caminha para trás do carro. Quando ela termina de fazer xixi, ela se assusta com 3 padres passando por ela. O homem olha para ela, mas continua a caminhar. Ela corre de volta para o carro e conta ao cara o que viu. Eles saem correndo atrás deles, gritando por ajuda. Eles param e ela está em pânico, sugerindo voltar para o carro porque aquelas pessoas a notaram e não pararam. Ela volta para o carro, mas o cara continua perseguindo-os. Então ele começa a tossir e vê sangue. O cara vai um pouco mais longe e encontra uma velha casa abandonada. Ele entra e encontra um jornal velho jogado no chão. Ele pega o jornal, mas então anda um pouco mais à frente. Ele vê um monte de corpos congelados na casa e fica em choque, então sai correndo de lá. Mas quando olha para trás, todos os corpos desapareceram. Enquanto isso, a garota vê um homem na estrada. Ela sai do carro e pede ajuda enquanto o homem implora ao policial para não jogá-lo na água. Desesperada, ela corre atrás dele e percebe um arame amarrado nas pernas do homem, perguntando quem fez aquilo, mas ele continua resmungando e ela não consegue ouvir. Ao se aproximar, ela tenta tocá-lo e acaba se queimando. Nesse momento ele se vira, revelando uma cobra saindo de sua boca. Em choque, enquanto se afasta para trás, ela esbarra em 2 homens ensanguentados. O jovem volta correndo e encontra-a deitada e pergunta o que aconteceu. Ela responde que havia um homem ali com algo na cara. Ele leva a garota para o carro e eles cobrem as janelas com um jornal que encontraram. Eles acabam se abraçando para se aquecer. O cara está se sentindo muito mais confiante agora. Algumas horas depois, alguém bate na porta do carro. É um policial, ele pergunta o que eles estão fazendo ali. Ela responde que um homem os tirou da estrada. O policial pensa que é apenas um casal namorando. Ele diz que vai deixá-los ir com uma multa. A garota acha que isso é um golpe e que o policial e o outro motorista estão apenas tentando extorquir dinheiro deles. Ela tenta oferecer um suborno, mas o policial não está interessado em dinheiro. Ele diz a ela que esse trecho da estrada é bem ruim e que muitas vezes jovens solitários se envolvem em acidentes. Ele a convida para entrar em seu carro e a tensão começa a aumentar. Quando então estranhamente ele grita, dizendo que ela não vai a lugar nenhum. A garota vê outro cara na colina e o policial diz a ela para entrar no carro. Ela começa a implorar a ele para deixá-los em paz, mas o policial continua se aproximando. Então do nada o cara acerta o policial com um pedaço de metal e de repente eles se encontram no carro. As mãos do cara estão presas na barra de metal e a garota diz a ele para aquecer as mãos. Ele pergunta o que aconteceu e ela responde que eles estavam lá e de repente estavam no carro, enquanto o policial havia sumido como um fantasma.
Enquanto ele aquece as mãos na barriga dela, começam a pensar em comidas gostosas. A garota pediu ao cara que dissesse o que havia na sacola de compras que ele comprou na loja de conveniência do posto, curiosa para saber quais comidas estavam lá. Ela disse que queria ter uma última refeição antes de morrer. Começou a ficar realmente chateada e a chorar, mas o cara a tranquilizou, dizendo que logo amanheceria e que alguém passaria, garantindo que eles definitivamente seriam encontrados. A garota disse que tinha alguns remédios na bolsa e começou a procurar. Então ela entregou alguns comprimidos para ele tomar. Então ela cola um jornal na janela e nota alguns rostos familiares em uma foto que mostrava um acidente que aconteceu naquela estrada em 1963, onde um casal morreu. Havia também um policial no outro carro e ele também morreu. Um grupo de padres foi o primeiro a aparecer na cena do acidente, mas não conseguiu ajudar o casal. Ela então diz que precisam revezar a vigília. Então ela diz que vai primeiro e pede para que ele durma um pouco. Depois de um tempo, o jornal se solta da janela novamente e do nada o rádio liga sozinho. E o policial quebra a janela de repente. Em uma cena de flashback, vemos como um policial causou vários acidentes na estrada e sequestrou mulheres jovens. O cara acorda e percebe que a garota está respirando fundo, então ele tenta acordá-la. Então a música do rádio começa a tocar novamente e um carro de patrulha aparece na estrada. O ar frio começa a entrar no carro pelos dutos de ar do carro e o cara tenta bloquear os dutos de ar. Ele bloqueia os dutos com seu corpo para proteger a garota, que acorda cerca de 1 hora depois. O casal ainda está no carro e começa a ouvir barulhos. O carro logo começa a ser balançado, deixando o casal ainda mais apreensivo. O barulho logo para e ele diz que eles têm que ficar até de manhã, dizendo que estão seguros no carro. Então 4 horas depois, parece que o cara realmente está mal e doente. Ele está fazendo o seu melhor para falar com ela e levantar seu ânimo. Ela quer encontrar alguns comprimidos para ele, mas acaba descobrindo uma garrafa de urina ensanguentada. Ela pergunta se ele se machucou tanto assim no acidente. E ele diz que está tossindo sangue há um tempo e que se feriu por dentro durante o acidente. Ela quer ir até o posto de gasolina para pedir ajuda, mas ele avisa que é muito perigoso. Então ela se aproxima mais dele com seu novo plano. Ela quer conectar um telefone que ele tem no carro à torre de rádio e ligar para a polícia antes de sair. O cara diz que não se importaria se a vida após a morte apenas começasse de novo, mas da próxima vez ele mudaria uma coisa. Ele apenas se aproximaria dela depois da aula e diria oi. Então ela diz que seria melhor. Então a garota o beija e sai. Ela rapidamente sobe na torre e conecta o telefone. Ela consegue ligar para o serviço de resgate e passar a mensagem, mas a conexão está tão ruim que ela não tem certeza se a mensagem chegou. Ela volta para o carro e descobre que seu companheiro de viagem já está morto. Enquanto ela arrasta o corpo de seu amigo para fora, ela vê um carro se aproximando e se desespera pensando que é o policial maluco de novo. Dessa vez, finalmente o resgate chega. Enquanto estão dirigindo, o homem começa a contar a história daquele lugar, começando a falar que houve muitos acidentes terríveis ali. Faz muito tempo que um policial corrupto parou jovens naquela estrada e os matou, mas um dia ele se envolveu em um acidente e queimou junto com seu carro. Depois desse incidente, as pessoas começaram a morrer ali. Uma família foi encontrada congelada até a morte. A garota pergunta o que aconteceu com os padres. Eles foram todos encontrados congelados em suas camas. Outro carro aparece na estrada à frente e o rádio começa a tocar a mesma música. A garota imediatamente entende que é o carro do policial maluco. O cara e a garota sobrevivem, mas o cara quer verificar se o outro motorista está vivo. A garota sai do carro e percebe que voltaram ao mesmo lugar de onde saíram. Ela tenta impedir o cara avisando-o do perigo, mas ele continua a descer. A garota fala que não precisam ajudá-lo porque ele já está morto. Mas o outro policial diz que precisam ajudá-lo também. Então os padres se aproximam do policial e arrancam o rádio do carro. Eles vão embora enquanto o homem pede ajuda, dizendo para não julgar uma pobre alma pecadora enquanto o carro pega fogo. Mas o espírito do policial sai do carro e agarra o outro policial. Ele logo se transforma em gelo. A garota corre para o carro e tenta ligá-lo, mas o policial a alcança. Ele tenta agarrá-la, mas o seu colega de viagem sai da floresta e a salva. A garota acorda no carro com o corpo de seu amigo morto. Logo vem a manhã e a garota nota o fantasma de seu amigo do lado de fora. Ele pede perdão por ter partido sem se despedir e ela, compreendendo, também pede desculpas por tê-lo deixado sozinho no carro. Ele diz que tudo ficará bem e a leva para a floresta. A garota atravessa a floresta nevada até um posto de gasolina. Médicos e socorristas chegam. A garota recebe primeiros socorros e observa como o corpo de seu amigo morto é levado. Ela pega o telefone e olha a foto do homem que a salvou e o filme termina com nossa única sobrevivente.